the BRICS, for example, in danger of being completely dominated by the Chinese economy in a way that's not good for their sovereignty. Do you worry about that? Well, we have heard those boogeyman stories before. It is a boogeyman story. We're neighbors with China. You cannot choose neighbors just as you cannot choose close relatives. We share a border of 1,000 kilometers with them. This is number one. Second, we have a centuries-long history of coexistence. We're used to it. Pessoal, mais uma vez estamos aqui a entrevista do Vladimir Putin com o jornalista americano Tucker Carlson. Tucker, que era apresentador da Fox News, mas foi expulso e agora ele está a fazer jornalismo independente. Ele fez aqui uma pergunta para Putin em relação ao BRICS e a dominância da China. Então, muitos falam de que a China está a se tornar o dono do BRICS, ou aquele país que está a controlar os países que fazem parte do BRICS, ou seja, tanto Brasil, África do Sul, Etiópia, Arábia Saudita, Rússia, nenhum país aí tem argumentos contra a China. E Vladimir Putin fala na sua entrevista de que, primeiro ponto é de que esse problema é uma história da carochinha, é uma história inventada. Ele aqui utiliza um termo que são historinhas do bicho papão. Então, são histórias da carochinha, são histórias inventadas de que a China vai controlar o BRICS. Ele te dá um exemplo de que agora que a Rússia assumiu a presidência do BRICS, todos os países vão seguir os planos da Rússia. Então, não, isso de que a China está a dominar os países que fazem parte do BRICS, isso tudo é historinha da carochinha. Eu te dar um exemplo muito curioso que tem a ver com a proximidade entre a Rússia e a China, de serem países vizinhos. Para quem não sabe, Rússia e China são países vizinhos e, segundo o Vladimir Putin, eles já estão habituados com isso há milênios ou há séculos de anos. Então ele diz de que nós partilhamos fronteiras e você não pode escolher um vizinho da mesma forma que você não escolhe um membro familiar. Então ele dá um exemplo assim um pouquinho curioso de que realmente, né, nós escolhemos nossos parentes, mas eles também não escolheram a China para serem vizinhos, então eles têm que coexistir naquele ecossistema. E segundo o Vladimir Putin, eles já coexistem há bastante tempo e já estão habituados. Então, já estão habituados a lidarem entre si. O outro ponto que o Putin levantou, que é muito curioso, tem a ver com essa regra de proteção dos países do Ocidente com a China. Ou seja, os Estados Unidos da América e a União Europeia muitas vezes dizem que a China é um rival, digamos assim, não justo, porque a China realmente, esse ponto aqui, hoje chego a dar um pouquinho de razão, né? A China financia muito empresas locais e barateia o preço dos seus produtos. Então, os países que ficam fora, principalmente do Ocidente, eles não conseguem competir. Então, imaginemos que você tem que comprar um telemóvel e para comprar esse telemóvel na China são $100. E aqui no Ocidente eles vão vender $500, $1.000. Então, esses países não conseguem competir. Mas isso não é culpa da China no final do dia, né? Porque se a China está a subsidiar as suas empresas, o Ocidente também deve subsidiar para competir, né? E se não está a conseguir competir, é porque não está a subsidiar o suficiente. A China realmente tem produtos baratos, de qualidade, que o Ocidente não consegue competir muitas das vezes. E segundo o Vladimir Putin, dá um exemplo de que a própria União Europeia está a se aproximar da China, eles estão entrando no mercado chinês. E tanto as empresas chinesas também estão a entrar no mercado europeu. E segundo o Vladimir Putin, ele perguntou, será que os europeus não têm medo da China? Porque, segundo Tucker, os americanos devem ter medo da China. Então, se os europeus não têm medo da China, ou das empresas chinesas, né, entrarem no seu mercado, por que os americanos também têm medo de empresas chinesas entrarem no seu mercado? Então, não é aí onde está o bendito livre mercado, que eu defendo o livre mercado, não é onde existe, de você permitir que as empresas compitam entre si, que produtos e serviços circulem na economia. Então, os americanos, na verdade, não estão a praticar aquilo que eles pregam, né, de que é permitir a competição de mercado. Mas prontos, Putin levantou essa questão, que é muito curiosa, e também outro ponto que ele levantou tem a ver com a política externa.
Ele diz de que a China não tem uma política externa agressiva. E aí eu tenho que concordar. Realmente a China não tem política externa agressiva. Muito pelo contrário. Eles chegam até de ser mais homens de negócios. Por exemplo, se a China quiser fazer um acordo com algum país do continente africano, o que acontece na maior parte das vezes é que se aquele acordo não for a favor daquele país, a China vem e dobra o investimento. Então imagine que a China quer construir um porto em Benguela. E a China quer investir 2 bilhões de dólares naquele porto. E o governo angolano não quer esse investimento. O que acontece é que a China vem no dia seguinte e mostra e dá uma proposta de 4 bilhões, 5 bilhões. Eles dobram o investimento. Diferente dos Estados Unidos da América, né? Que quando um país não segue aquilo que eles querem, os Estados Unidos da América, o que eles fazem? Eles vão lá e destroem o país, vão lá fazem uma guerra. Nós temos aqui vários exemplos da Líbia, temos exemplos da Síria, Iraque, países que não se submeteram às vontades dos Estados Unidos da América, eles foram lá e destruíram aqueles países. Então, a China tem uma política externa mais de negócio e os americanos de frente, né, têm uma política externa de agressividade. Ou você aceita ou o teu país é destruído. E isso é um fato. Aí temos que concordar mesmo com o Putin, porque é assim que as coisas têm acontecido, pelo menos nos últimos 50 anos. Tanto na América Latina, no continente africano, inclusive em Angola, para quem não sabe, né? Lá num período da Guerra Civil. E também agora que está acontecendo na Palestina, no Congo e também no Sudão e na Somália, onde temos presença muito forte de militares ou armamentos americanos. Vou agora vos deixar acompanharem o excerto, né, do vídeo do Vladimir Putin a opinar a interferência dos Estados Unidos da América e também de que o BRICS estão unidos, vão agora acompanhar daqui a pouco. E eu quero ouvir a vossa opinião sobre esses argumentos do Putin, de que o BRICS está unido, de que os Estados Unidos da América estão a se prejudicar por não cooperarem com a China e os Estados Unidos da América têm uma política externa agressiva. Eu quero ouvir a tua opinião, comentem aqui embaixo e partilhem esse vídeo no vosso Facebook, no vosso WhatsApp, para pessoas terem conhecimento, né, dessa entrevista do Vladimir Putin com Tucker Carlson. Se inscreva no meu canal do YouTube, vão lá dar uma força. O link está disponível na minha bio. Sem mais delongas, bora pro vídeo. The BRICS, for example, in danger of being completely dominated by the Chinese economy in a way that's not good for their sovereignty. Do you worry about that? Well, we have heard those boogeyman stories before. It is a boogeyman story. We're neighbors with China. You cannot choose neighbors just as you cannot choose close relatives. We share a border of 1,000 kilometers with them. This is number one. Second, we have a centuries-long history of coexistence. We're used to it. Third, China's foreign policy philosophy is not aggressive. Its idea is to always look for compromise, and we can see that. The next point is as follows. We are always told the same boogeyman story, and here it goes again. Through an euphemistic form, but it is still the same boogeyman story. The cooperation with China keeps increasing. The pace at which China's cooperation with Europe is growing is higher and greater than that of the growth of Chinese-Russian cooperation. Ask Europeans, aren't they afraid? They might be, I don't know. But they are still trying to access China's market at all costs, especially now that they are facing economic problems. Chinese businesses are also exploring the European market. Do Chinese businesses have small presence in the United States? Yes, the political decisions are such that they are trying to limit their cooperation with China. It is to your own detriment, Mr. Tucker, that you are limiting cooperation with China. You are hurting yourself. It is a delicate matter, and there are no silver bullet solutions, just as it is with the dollar. So, before introducing any illegitimate sanctions, illegitimate in terms of the Charter of the United Nations, one should think very carefully. For decision makers, this appears to be a problem.